comigo aprender a fazer uma quiche deliciosa para você incluir aí nas suas preparações especiais. Oi, aqui é a Taira, sejam bem-vindos ao meu canal e hoje é dia de receita. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, aproveita, se inscreve para você sempre receber aí receitas saudáveis e deliciosas. No vídeo de hoje eu decidi compartilhar com vocês a minha receita de quiche. Ela é vegetariana, então sem nada de origem animal, sem leite. E ainda é com uma massa integral. E aí o recheio dela é realmente bem cremoso, semelhante mesmo a uma quiche tradicional. E essa quiche, ela fica excelente em um almoço aí especial de família, em uma data comemorativa ou até nas festas de fim de ano, como Natal e Ano Novo. Então aproveita, vem aqui conferir como prepara essa quiche para você incluir aí nas suas preparações. E pra gente começar aqui essa quiche, a gente vai iniciar pelo recheio, para que ele já esteja pronto quando a gente for fazer a nossa massa e a massa não ressecar. A gente vai estar utilizando aqui, para deixar esse recheio mais cremoso, a junção da batata cozida. Eu tô aqui com a batata já cozida, né, bem picadinha, e as castanhas. Eu tô usando aqui castanha de caju. Eu aproveitei para cozinhar ela junto com a batata. Então, como vocês viram, eu piquei a batata bem pequenininho, então ela cozinhou rapidinho. E eu coloquei a castanha para cozinhar junto com ela. Então, em 5 minutinhos ali no fogo cozinhando, elas já estão bem macias as duas. Você pode trocar a batata por outro tubérculo, né? Pode usar aipim, batata doce, inhame, outro tubérculo. Mas com a batata o sabor fica muito bom. E a castanha você pode trocar por outra oleaginosa. Então amêndoa, amendoim, castanha do Pará. Se você for fazer com amendoim, eu te aconselho usar ele cru. Pegar o amendoim cru, ferver ele ali uns 15 minutinhos e bater ele aqui junto com os outros ingredientes. Assim o sabor dele vai ficar bem suave. Isso se você não quiser, né, um sabor de amendoim, mas se você gostar, pode fazer com amendoim torrado mesmo, sem problema. O importante é que ele precisa ou cozinhar, como eu fiz aqui, cozinhei ali junto com a batata. No caso, o amendoim tem que cozinhar mais tempo porque ele é mais duro, então cozinha ali uns 15 minutos, enquanto a castanha basta uns 5 minutinhos, ou você deixa hidratando. A castanha, o ideal é que fique umas 2 horas hidratando em água natural, não precisa ferver se você for querer hidratar. Já o amendoim, o ideal é que você deixe hidratando por mais tempo, então umas 4 horas para ele ficar macio. E aí você escolhe, ou hidrata em água em temperatura ambiente, né, deixa ele demolhando, ou ferve ali na panela mais rapidinho. Geralmente eu costumo ferver quando eu esqueço de deixar hidratando antes, então eu dou ali a fervida para poder fazer a preparação. E aí a gente vai colocar aqui no liquidificador a batata já cozida. Vamos colocar a castanha, que também tá hidratada, então tá bem macia. E aí essa combinação desses dois ingredientes vão trazer uma cremosidade para essa quiche. E aí a gente vai colocar o polvilho doce, que você pode estar utilizando no lugar a tapioca, né? Geralmente você encontra o polvilho doce no supermercado ou como polvilho doce ou como fécula de mandioca. Você pode estar trocando o polvilho também por amido de milho, vai funcionar. E vamos colocar aqui dentro. Vamos colocar uma pitada de sal. E aí o sal é a gosto, você vai colocar e vai provar, certo? Eu vou colocar aqui uma pitadinha de orégano. Uma pitadinha de orégano desidratado, certo? Você pode utilizar outra folhinha fresca, outra folhinha desidratada, que você preferir. Vou bater aqui também junto a cebola, porque eu não quero que ela fique com os pedacinhos, mas se você quiser deixar os pedacinhos, você pode deixar para adicionar no final, como eu vou fazer aqui com o alho poró e o tomate. O alho poró você pode substituir por palmito, fica uma delícia aqui nessa quiche. Então, os dois ingredientes que eu indico, ou é o alho poró, ou palmito, caso você não encontre o alho poró. Mas é claro que você também pode usar a sua criatividade. Você pode usar brócolis, couve-flor, abobrinha picadinha, né, cenoura ralada, repolho ralado. Pode usar aí a sua criatividade e variar aqui os seus recheios. Vou colocar um pouco de água para ajudar a bater aqui tudo. E aí vamos bater isso aqui. É só bater bem até ficar bem cremoso. Bate aí por uns 2 minutinhos até o seu creme ficar bem lisinho, certo? Oleaginosas, né, a castanha em geral, quando você coloca assim num creme, se você bater pouco ela vai ficar com pedacinhos. Então bate, ó, até ele ficar bem lisinho assim, tá vendo? Ele fica bem cremoso, ó. E vai ficar ótimo pro nosso recheio. E aí pra gente finalizar esse recheio eu vou colocar aqui tomate, eu tô com tomate picadinho.
E vou colocar também o alho poró, né, que eu falei, ó. O alho poró realmente dá um sabor muito bom pra essa quiche. Então vamos misturar aqui mesmo com a espátula. Acerta o sal aí, né, se não tiver ficado bom de sal. E aí eu vou reservar esse recheio enquanto a gente faz aqui a nossa massa. E aí lembra de ir pré-aquecendo o seu forno, certo? Vou deixar ele já aqui pré-aquecendo enquanto eu tô fazendo a massa. Pré-aquece em mais ou menos 210, 220. E para nossa massa, a gente vai utilizar aqui a farinha integral. Eu tô aqui com a quantidade para massa, farinha integral, sal, um pouco de água para dar consistência e um pouquinho de óleo de coco. Esse óleo de coco você pode substituir por azeite. Eu gosto sempre de usar o óleo de coco quando eu vou usar assim um óleo em alguma receita. As quiches tradicionais ou empadões, né, essa massa mais quebradiça, ela leva muita gordura, geralmente até mais gordura do que água. E eu sempre tento desenvolver aqui massas, receitas que a gente use o mínimo de óleo possível. Quando a gente pega realmente uma massa dessa que tem muita gordura e a gente consegue reduzir essa gordura, ainda deixando ali a consistência semelhante, eu acho que acaba sendo mais agradável. Principalmente se pessoas que não têm um hábito de não consumir óleo vão consumir essa quiche. Então, se você vai levar para uma comemoração, para uma festa de fim de ano, e tem pessoas ali que não são muito adeptas a uma alimentação saudável, o ideal é que aquela preparação esteja o mais próxima possível do que ela tem o costume de comer. Então eu tento aqui reduzir o máximo possível esse óleo refinado, né? Além de reduzir a quantidade, eu busco usar um óleo mais saudável. Então, apesar do óleo de coco ter gordura saturada, você pode usar ele aí em preparações assim, ocasionais, uma vez ou outra, e reduzindo bastante a quantidade. Caso você não queira incluir aqui o óleo refinado, né, o óleo de coco ou o azeite, a minha orientação é que você substitua essa gordura aqui, né, a mesma quantidade, ou por pasta, né, uma pasta de oleaginosa, seja pasta de amendoim, pasta de castanha, ou você pode trocar também por gel de linhaça. Mas eu te garanto que não vai ficar exatamente a mesma textura se você usar uma gordura como o óleo de coco. Eu já testei essa massa, né, sem usar o óleo, usando só água, e a massa fica bem dura, bem pesada. Já testei também com gel de linhaça e a massa não fica crocante e quebradiça como fica a massa tradicional. E também já testei com pasta de amendoim, fica um pouco mais parecido em termos de textura. Aqui no canal tem até uma empadinha feita com pasta de amendoim, mas não fica completamente igual à tradicional, principalmente por conta do sabor residual que o amendoim deixa ali, um pouquinho daquele sabor na massa. Então, por isso que hoje eu resolvi usar o óleo de coco, mas uma quantidade bem reduzida. Vocês vão ver aqui que é uma quantidade bem pequena comparada com a massa. E vamos lá fazer essa massa. Aqui já tá a farinha, e aí eu só vou misturar o sal. Vou colocar aqui o sal e vou colocar o óleo de coco. Vou dar uma misturada aqui, só esse sal e esse óleo, pra ela já ficar meio que uma farofinha antes da gente colocar a água. Dá uma misturada e vamos colocar a água. É importante que você coloque a água aos poucos. Não coloca a água de uma vez, porque pode ser que você precise um pouquinho menos. Pode ser também que a sua massa absorva muita água e aí você precisa colocar mais água. Mas de qualquer forma, coloca aos poucos, porque aí você não vai estragar a sua massa. Eu gosto de dar uma misturada assim com a colher ou com a espátula no início, para não grudar muito na mão. E depois eu venho com a mão, como sempre, para que a gente possa misturar melhor, né, homogeneizar melhor esses ingredientes aqui. E aí a gente não precisa sovar essa massa, mas é importante que você misture bem para que todos os ingredientes fiquem bem uniformes. E aí depois de você misturar bem, ela vai ficar uma massinha, ó. Você consegue fazer até uma bola com ela. Ela é facilmente modelável, ó. Ela não gruda na mão, você consegue mexer bem nela, ó. E esse aqui é o ponto da nossa massa. Pra fazer essa massa, eu vou usar uma forma que eu tenho aqui de fundo removível, ó. Ela sai o fundo. Então é a ideal pra você fazer empadão, quiche, porque vai facilitar na hora de desenformar. Então eu vou usar essa daqui. Essa daqui ela é pequena, ó. Ela é bem pequena. E aí essa massa realmente ela é reduzida. Então se você quiser usar uma forma maior, tipo essa daqui, ó. Essa daqui é de fundo removível também. Mas ela é bem maior, tá vendo?
Quando eu quero fazer essa torta aqui maior, para levar em maior quantidade para outras pessoas, eu dobro essa massa aqui que a gente tá usando aqui hoje. Então, eu faço o dobro dessa quantidade, tanto de massa como de recheio, tá certo? E pra colocar aqui na forma é muito simples. Eu não vou untar porque essa minha forma ela é bem nova, então ela não tá descascando nem nada, então não vou precisar untar. Mas se você for usar uma forma tipo a que eu mostrei aqui, né, essa daqui de alumínio, eu oriento vocês a untarem, porque ela pode querer pregar, principalmente porque essa nossa massa não é tão oleosa. Se vocês estivessem fazendo uma massa aí de empada tradicional, vocês iam ver que ela fica bem oleosa na mão. Essa daqui não, essa daqui tá bem tranquila porque a gente colocou uma quantidade pequena de óleo. Então eu dei uma amassadinha aqui com a mão, ó, só pra facilitar aqui na hora de moldar. E aqui não tem segredo. A gente vai botar a massa aqui em cima e vai apertando assim com os dedos, ó, com as pontas dos dedos, até a massa preencher a forma toda. No início pode parecer um pouco difícil, pode parecer que nem vai alcançar toda a forma, mas dá certo. Vai tendo paciência aí, vai amassando, que aos poucos ela vai preenchendo a forma. Só toma cuidado para não rasgar demais a massa, então tem paciência, vai fazendo devagarzinho, para a massa não rasgar muito e você acabar deixando algum buraquinho no fundo. Aqui eu já preenchi todo o fundo dela, ó. Mas agora eu vou continuar apertando para subir pelas laterais. Então vai apertando aí, tomando cuidado para não deixar nenhum buraquinho no fundo, certo? Senão vai vazar recheio, aí vai grudar e vai ser bem ruim. Depois que você conseguiu já abrir bem no fundo e subir um pouco as laterais, aí você vem assim, ó, apertando as laterais para subir um pouco essa massa. E aí aperta bem aqui nessas bordinhas, ó. Aperta bem aqui. Depois que a massa já tá toda modelada na forma, ó, já preenchi tudo. Não ficou nenhuma partezinha aqui dentro aberta, rasgada. Aí a gente vem com o nosso recheio. Raspa bem aqui, tá? E vamos despejar ele aqui em cima. Esse recheio, ele vai ficar bem douradinho. Por conta da batata, né, que vai dar uma dourada, a castanha também vai ajudar. E aquele polvilho que a gente colocou na massa, ele vai trazer ali uma firmeza para essa massa. Porque você tá vendo que o recheio tá bem líquido, né? Mas aquele polvilho, ele vai ajudar esse recheio a dar uma firmada juntamente com a batata, com o creme de castanha, enfim. Aí você ajeita assim com a espátula para ele preencher bem toda a nossa torta. Você pode enfeitar aqui por cima, se você quiser, com tomatinho e cerejas. E pra finalizar, eu vou só salpicar um pouquinho, ó. Um pouquinho de orégano por cima, mas só um pouquinho pra vocês poderem ver o douradinho da massa. E ela fica assim, crua, ó. E aí a gente vai levar agora aqui pra assar. Vou colocar aqui, tá em 210 graus, certo? E aí a gente vai deixar até ela ficar bem douradinha, provavelmente uns 30, 40 minutos. E aí, se você tá gostando desse vídeo, não esquece de dar a sua curtida e também compartilha aí com outras pessoas, com seus amigos, essa torta deliciosa que vai conquistar várias pessoas aí em comemorações. Então, prepara essa torta e leva aí numa festa de fim de ano que todo mundo vai adorar. A nossa quiche já ficou pronta, ficou cerca de 40 minutos lá no forno. A massa ficou bem sequinha, ó, como eu falei pra vocês. E eu vou mostrar agora como ela ficou. Olha só isso. O recheio bem cremoso e a massa bem sequinha. Ela fica bem firme, ó, em cima. Dá uma firmada por conta dos ingredientes. Dá uma dourada também, ó. Vocês lembram que tava bem branquinho o recheio. E aí fica assim. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Tchauzinho!